Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Um ônibus desgovernado atingiu 3 casas no Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo. O acidente foi por volta das 10 da noite. Moradores da região disseram à polícia que o ônibus estava parado com o motor ligado no ponto final. O coletivo desceu desgovernado à rua Deputado Menezes Cortez, bateu na fachada de uma casa e invadiu a garagem de outra. Com o impacto da batida, uma van estacionada foi prensada contra o muro de uma terceira casa. Ninguém ficou ferido. E usuários do metrô voltaram a enfrentar problemas na manhã desta quinta-feira. Uma porta de uma composição da linha 1 azul apresentou falhas e o trem parou por alguns minutos. Logo, a situação foi resolvida. Na estação Tatuapé, na linha 3 vermelha, um trem precisou ser recolhido devido a um ruído anormal. As falhas acontecem 2 dias depois do tumulto ocorrido na linha 3 vermelha. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a confusão da última terça-feira após uma falha na porta de uma composição entre as estações Palmeiras/Barra Funda e Sé. Passageiros acionaram botões de emergência em pelo menos 7 trens. Os usuários saíram diretamente para as passarelas laterais e para os trilhos, e a operação teve que ser paralisada. Segundo o metrô, houve atos de vandalismo e agressões a funcionários durante o tumulto. Dos 40 trens que operam na linha 3 vermelha, pelo menos 19 sofreram algum tipo de dano. E o secretário da Segurança Pública, Fernando Grella, disse hoje que será firmado um protocolo entre as Polícias Civil e Militar e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. O objetivo é melhorar a comunicação e a intervenção das forças de segurança em dias de caos no serviço de trens. Uma reunião foi marcada para segunda-feira para discutir as questões. E um curto-circuito obrigou a transferência de 14 pacientes internados na UTI do Hospital Santa Maggiore. Segundo o hospital, na noite de ontem foi registrado um problema termoelétrico em uma de suas unidades no Itaim Bibi, na Zona Oeste. Como a ocorrência provocou fumaça, a brigada de incêndio acionou o corpo de bombeiros, mas não foi constatada a presença de fogo. Como a causa do problema não foi identificada, optou-se por não ativar o gerador. Com isso, preventivamente, foi decidido transferir os pacientes da UTI para outras unidades do hospital. Em nota, o Hospital Santa Maggiore informou que a prontidão na transferência dos pacientes permitiu a continuidade do atendimento com as condições necessárias de conforto e segurança sem intercorrências. E após 15 anos de disputa, a Prefeitura concedeu o habite ao edifício Vila Europa, torre de luxo que ficou conhecida como Espigão da Tucumã. A polêmica começou em 1999, quando se constatou que o edifício Vila Europa tinha 116 metros, 30 a mais do que o projeto original. Na ocasião, a prefeitura embargou a obra. Outra acusação foi que o prédio era tão alto que atrapalhava a aproximação dos aviões rumo ao aeroporto de Congonhas, o que a própria aeronáutica, anos depois, desconsiderou. Chegou-se a cogitar a demolição do prédio. Só agora, a prefeitura confirmou que o prédio atende a todas as exigências e o edifício poderá ser habitado, embora já houvesse ao menos 3 famílias morando lá. São apenas 14 apartamentos em 31 andares, avaliados em 10 milhões de reais cada um. E o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, vai responder na Itália por uso de documentos falsos. Pelo Código de Lei do país, o crime prevê penas de até 3 anos de prisão. Pisolato já passou a noite na prisão em uma cela com mais 2 detentos. No Brasil, Henrique Pisolato foi condenado por formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro no processo do Mensalão. Quando for extraditado, deve cumprir pena de 12 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil fugiu do país em setembro, 2 meses antes da condenação. Usando documentos falsificados com o nome de Celso, um irmão dele, morto há 36 anos, o ex-dirigente do Banco do Brasil conseguiu escapar pela fronteira entre Santa Catarina e Argentina. De Buenos Aires, pegou um voo para a Espanha e de lá seguiu para a Itália, onde permaneceu escondido no apartamento de um sobrinho em Maranello. No momento da prisão, ele estava com 14 mil euros em dinheiro e mais 2 mil dólares. Brasil e Itália terão 40 dias para decidir sobre a extradição ou não de Pisolato. O advogado dele disse que Pisolato rejeita a extradição e, por isso, vai recorrer da decisão.
E a CEAGESP divulgou os preços do estacionamento que passará a ser cobrado no local. A cobrança para estacionar dentro da companhia está dentro de um pacote de medidas anunciado em setembro para melhorar a circulação no local. Por até 1 hora de estacionamento, o motorista de carro de passeio pagará R$ 6. Já caminhões com até 2 eixos pagarão R$ 4 por até 4 horas. Ainda não há uma data para a cobrança entrar em vigor. Vandalismo em monumentos da capital. Criminosos furtaram uma bandeja que fazia parte de uma das esculturas da Praça Marechal Deodoro. Aqui na Praça Marechal Deodoro nós vemos essa estátua que representa uma copeira. Ela é feita de bronze, pois ladrões roubaram a bandeja que ela tinha nas mãos. A gente percebe aqui, inclusive, que a obra foi cerrada porque queriam vender o material de que ela é feita. Segundo o CIEMACO, que é o sindicato responsável pela conservação desta obra, a restauração está avaliada em aproximadamente R$ 4.000. A obra faz parte das 4 peças que compõem o Monumento ao Trabalhador de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana, de autoria de Murilo de Sá Toledo. Ela foi inaugurada há 3 anos. Na Praça Júlio Mesquita, na Santa Ifigênia, a Fonte Monumental, uma obra de 1927, ganhou uma redoma de vidro para evitar a ação de vândalos. E tem também a presença constante da Guarda Civil Metropolitana. Mas lá, o bronze da obra foi substituído por resina, justamente para não atrair os ladrões. Vamos agora saber como é que está o trânsito aqui na capital, que registra neste momento 45 quilômetros de vias congestionadas. Essas são imagens da Marginal Tietê, já chegando na Ponte dos Remédios. Trânsito carregado, mas sem problemas para quem vai em direção da Castelo Branco e da Marginal Pinheiros. Radial Leste agora. À direita, o trânsito está carregado no sentido do bairro e à esquerda, no sentido centro. Movimento intenso, mas sem problemas. Avenida da Consolação, no entrocamento com a Avenida Paulista. Trânsito intenso, mas sem problemas para quem vai no centro para a Avenida Rebouças. Vereador José Diniz com trânsito carregado para o motorista que vem da Zona Sul para o centro. No sentido contrário, o tráfego é um pouco melhor. A concessionária de água de Guarulhos, na Grande São Paulo, anuncia que vai conceder desconto nas contas para que o morador que reduzir o consumo em 20%. A redução pode gerar uma economia de até 30% na conta. No sábado, a Sabesp também anunciou um desconto de até 30% na conta para os moradores da capital paulista que economizarem água. O desconto vale a partir da fatura com vencimento em março. E o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Hermes Chip, disse que um raio pode ter provocado o apagão que atingiu 3 estados na última terça-feira. Segundo ele, o relatório sobre as causas do problema deve ficar pronto em 15 dias. O diretor descartou falha humana ou que tenha havido sobrecarga ou falha no sistema de proteção da rede. O apagão afetou 6 milhões de pessoas. E a forte onda de calor em São Paulo está trazendo diversas mudanças para o paulistano neste verão. No Tribunal de Justiça, por exemplo, os funcionários não são mais obrigados a usarem o tradicional terno e gravata. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a primeira quinzena de janeiro é considerada uma das mais quentes desde 1961 aqui em São Paulo. E essa temperatura alta continua, obrigando a mudança de comportamento em vários setores, inclusive aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Presidente, o senhor determinou, que os advogados podem fazer o seu trabalho sem o terno. Isso ajudou bastante esses advogados. Eu atendi a uma ponderação que me pareceu sensata. Você acaba de dizer que o verão está insuportável e nós temos de usar gravata e paletó, que é um traje inadequado para os trópicos. Agora, nesse verão, seria um sacrifício demasiado exigir gravata e paletó. Essa determinação tem um prazo aí para valer? Até 21 de março, que foi a previsão de se perdurar essa situação. Mas se o tempo continuar assim e nada nos acontecer de pior, nós vamos continuar liberando. E com todo esse calor, será que vem chuva amanhã para refrescar? Vamos ver a previsão. Segundo os meteorologistas, a chuva só trará um refresco significativo para o paulistano na segunda quinzena de fevereiro.
Por enquanto, o calorão continua e o sol brilha forte em todo o estado. O tempo segue muito quente e seco na região de Presidente Prudente, onde a máxima vai aos 36 graus, e em Bauru, onde faz calor de 38 graus. No litoral, a máxima fica em torno dos 34 e também não chove. Já na Grande São Paulo e na região do Vale do Paraíba, pode chover, mas de forma isolada, o que não deve aliviar muito esse calorão. Mesmo com a possibilidade de chuva, a máxima amanhã vai aos 34 graus aqui na capital. No sábado, máxima de 35 e no domingo, mínima de 21 e máxima também de 35 graus. A Prefeitura divulgou as regras para o Carnaval de Rua da capital. Ficou decidido que os blocos não poderão ter abadás e cordas que separem as agremiações. A medida determina que os blocos não poderão utilizar correntes, grades e outros meios de divisão do espaço que inibam a livre circulação do público. O decreto também determina que os blocos percorram o itinerário tradicional e que não permaneçam parados em pontos fixos, de forma a promover a melhor convivência com a vizinhança e com o tráfego. Em cidades como Salvador, na Bahia, os abadás são pagos e os blocos acabam privatizando o espaço público durante os desfiles. As inscrições para os blocos devem ser feitas até amanhã pelo site carnavalderruadesaopaulo.com.br. O cadastro é gratuito. Depois das inscrições, a Prefeitura vai organizar o cronograma oficial com as datas e locais de cada desfile. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.